Começando mais um Falha de Cobertura, revendedor contra produto, Supermercados Cruzeiro vira pra cima de Energético no Mineirão. Rivalidade histórica! Botafogo cede 3 gols de empate contra Mirassol e volta a se conectar com torcida. É muita conexão! E volta a se desconectar novamente ao sofrer vitória contra o Atlético Mineiro. Sim! Adversários diretos do Z4 perdem e Santos ganha quando podia perder. O Santos sempre pode perder! William estreia jogando bem, mostrando que não está adaptado ao futebol do Grêmio. Passeio de letra, piscadinha pra câmera! Misto do Flamengo enfrenta reservas do Vasco e o Vasco, mais habituado a atuar com reservas, joga melhor. Loucura! Vitória perde de novo por não ter verba pra caixa e será obrigado a pensar fora da caixa. Maluquice! Sport luta muito, vence a primeira em casa e segue na última colocação do campeonato. Doideira! Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Começando mais um Falha de Cobertura, como eu falei na abertura, e sempre ao meu lado, uma das maiores mentes, uma das cabeças pensantes mais inquietas do jornalismo esportivo brasileiro hoje, Serginho da Pereira Nunes. Boa noite, Serginho. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite, Craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. Craque Daniel, eu tenho um questionamento. Não, esse programa acabou de começar. Mas eu não posso fazer um questionamento? Não, porque questionamento é um quadro. Você não pode ter um quadro no começo, primeira coisa do programa é um quadro. Não, mas por que não, Craque Daniel? O que acontece? Serginho, não acontece nada. Você quer, o programa não vai explodir, mas você quer questionar toda a lógica do sistema televisivo brasileiro agora? Não, jamais, mas... Desculpa. E outra coisa, essa camisa aí. O que você tá fazendo com a porcentagem que eu tô te passando do dinheiro do seu doutorado? Tá comprando roupa? Tá cortando cabelo? É isso que você tá fazendo? Eu ganhei essa roupa. O energético Red Bull Bragantino, Craque Daniel, ele ainda existe? Você tá me fazendo um questionamento? Isso foi uma cogitação. Tá bom, tudo bem. Cogitando Tudo sim. bem. De qualquer forma, a resposta é não sei. Eu não sei, Serginho, se o time Red Bull Bragantino ainda existe. Mas a minha resposta é sim, Craque Daniel. Existe sim. Eu tenho essa resposta. Eu fui olhar na tabela e o Bragantino ainda existe, Craque Daniel. E está na 9ª posição do Campeonato Não, Brasileiro. tudo bem, Serginho, tudo bem. Tudo bem que existe. Acredito em você, acredito na sua averiguação, mas pode ser uma tática do clube, né? Porque nos últimos anos o Bragantino esteve sempre aí sob os holofotes da imprensa e os resultados não foram os esperados. Então talvez a tática do Bragantino esse ano seja não fazer barulho nenhum, não aparecer, não vencer jogos, não fazer gols, não contratar bons jogadores, não ter partidas televisionadas e ficar assim completamente esquecido de todos durante o campeonato, menos aí na Copa Sul-Americana, que realmente não tem como, é Não, de obrigatório. repente até, Craque Daniel, se você quiser, eu posso fazer uma super reportagem ali em Bragança Paulista, para ver ali se esse time ainda existe ou até se já foi vendido para uma outra bebida mais nociva à saúde. Não precisa, Serginho. Eu acho que essa porteira já foi aberta aí dos name rights de clube. O Bragantino realmente, ele pode se chamar qualquer outra coisa que ele quiser. Acho que isso nem vai ser notícia. Se, por exemplo, o Bragantino aparecer amanhã com o nome de Dolly Citrus Bragantino ou Suco de Couve Bragantino, não acho que vai ter repercussão nenhuma. Ou até mesmo se o Bragantino quiser continuar aí no mesmo recorte demográfico da Red Bull e se chamar Vape Sabor Melancia Bragantino, não acho que isso seja relevante para a sua super reportagem e para o nosso programa aqui. Ele poderia também se chamar, dentro dessa onda aí que você falou do Red Bull, do tema Red Bull, Briga em Boate Bragantino. Poderia, Serginho. É um bom nome. Espero que as pessoas estejam anotando aí as suas sugestões. Copo Mas de plástico em cima do carro Bragantino. Mas o que me preocupa não é o copo em cima do carro e nem a briga em boate, Serginho, em relação ao Bragantino. O que tem me preocupado de fato é a falta de uma torcida organizada, Serginho, para organizar essa equipe do Bragantino. O Bragantino desembargou em Bragança Paulista hoje, depois da derrota para os Supermercados do Cruzeiro no fim de semana. Uma derrota importante. Derrota importante, não tinha ninguém, Serginho, para apedrejar o ônibus do time. Nenhuma pessoa. Ninguém para invadir o CT, quebrar um carro de um jogador, danificar o patrimônio do clube, para os bons resultados aparecerem. Quem é que vai fazer isso? É o corpo de sócio da Red Bull? Hoje em dia,
O futebol é um esporte de alto rendimento, não tem como fugir disso. E não tem como você render em alta rotação sem esses estímulos externos, de uma torcida extremamente violenta e que ama o seu clube com toda a sua raiva. Infelizmente. Destaque! Professor Serginho, seu destaque de Supermercados Cruzeiro 2, Energético Bragantino 1. Craque Daniel, meu destaque nesse jogo vai pro técnico do Supermercados Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim. Daniel, com essa vitória, o Leonardo Jardim deu uma resposta ali aos críticos, né, que atacam ele, porque ele demora em fazer a substituição. Às vezes ele nem faz, e ele é criticado por isso. Mas são críticas injustas, Daniel, porque o banco do Cruzeiro tá muito bem entrosado, Daniel. O Gabigol tá voando ali naquele papo de banco. Ele é bom de papo. Então pra que você vai mexer em banco que tá ganhando? Ontem ele tirou o Gabigol do banco e o Cruzeiro virou o jogo. Mas e o banco, craque Daniel? Ficou completamente desentrosado. Os jogadores nem se falavam mais. Não, e tem outra coisa, Serginho. Você obrigar o Gabigol a trabalhar no fim de semana é muita covardia. Isso é muita covardia. A gente sabe que no mundo do trap, as festas vão até tarde, Serginho. É um trabalho muito puxado. Às vezes o Gabigol chega virado pra sentar no banco do supermercado do Cruzeiro e só quer ficar ali sentado quietinho tentando segurar a ânsia de vômito. Todo mundo sabe como é isso. O técnico tem que ter essa sensibilidade, Serginho. E muitas vezes é o tempo que o Gabigol tem pra compor ali uma canção no banco, entendeu? Porque em campo fica muito mais difícil. Provavelmente, como ontem ele jogou, não saiu nenhuma música nova. Show de Gabigol já. Quem perde é a cultura brasileira. Exatamente. E a cena trap de BH é muito forte. Ele não pode bobear. E você vê que durante a semana, outra coisa, né? No jogo da rodada passada, o Cruzeiro jogou na segunda-feira. Ele entrou e fez um golaço, mas fez questão de tirar a camisa pra tomar um amarelo o mais rápido possível e voltar logo pro banco assim que possível. Mas ele faz o que é possível, Daniel. O que tá ao alcance dele. E como o jogo passado, por exemplo, era numa segunda-feira, ele deve ter até achado que era um treino. Ele nem sabia que era um jogo. O meu destaque dessa partida foi o goleiro Cássio, goleiro do Supermercados Cruzeiro. Cássio, uma grande atuação e não só isso, tá? E não só isso. Durante a transmissão, o Cléber Machado disse que o Cássio, ele trouxe a notícia de que o Cássio participou ativamente do design da nova camisa de goleiro do Cruzeiro, que homenageou grandes goleiros da história do clube. Olha a importância disso, Serginho. E que ele entrou de cabeça nesse projeto, trabalhou bastante, ficou muito honrado de participar, e eu fui conferir o resultado, e é uma camisa toda cinza. Ele deve ter mandado um e-mail, Daniel, escrito cinza. E o e-mail foi muito bem recebido pelo departamento de design do clube, e depois de analisado minuciosamente. Palavra mal, né? Mirassol 2, Juventude 0. Serginho, mesmo com todo o sucesso do time Mirassol, nessa partida o estádio não estava lotado. Ainda não nasceram mirassolenses o suficiente para lotar o estádio do clube. Preocupa, Serginho? Não me preocupa, não me preocupa, porque a torcida mirassolense, ela vai vir nascendo e enchendo o estádio aos poucos, entendeu? Porque o ser humano é assim, e aos poucos, não é filho toda hora, é aos poucos, entendeu? Ainda mais hoje. E agora, o que me preocupa é o ano que vem, entendeu? Aí me preocupa, porque o Mirassol provavelmente vai estar na Libertadores. Só que ninguém conhece esse time lá fora, entendeu? Poucas pessoas conhecem. Eu acredito até que pouquíssimas pessoas conhecem. Então, assim, meu medo é um Cerro Porteño, por exemplo. Eu acho que ele vai ter dificuldade de encontrar a cidade de Mirassol com o primeiro jogo na fase de grupos, entendeu? E periga esses estrangeiros, O Brasil é inclusive, enorme. esses estrangeiros podem ser assaltados no caminho, Serginho. Com certeza. Se eles ficarem perdidos dando bobeira na rua, serão assaltados. Agora, a imprensa está surpresa com o fato do Mirassol ter o segundo melhor ataque do campeonato. Sabe quem não está surpreso, cara? Nós! Nós aqui do Fala de Cobertura. Você está surpreso? Não, não estou surpreso. Não. Isso foi um questionamento? Não, não foi o questionamento. Não estou surpreso. Mas o que acontece é que o goleiro reserva do Mirassol é o atleta Muralha, craque Daniel. Premiadíssimo aqui no Fala de Cobertura. Exatamente, ele tá na espreita, ele tá ali no banco, prestando atenção. E todo o time do Mirassol sabe que se o goleiro titular Walter começa a ser muito vazado, Muralha vai acabar entrando, Daniel. E aí todo o planejamento do Mirassol vai por água abaixo. Serginho, é um time, o Mirassol é um time que joga na base do desespero completo. É a tática desespero total, Serginho, o nome desse esquema. É um esquema revolucionário aí sendo implantado nessa equipe. O elenco todo é focado
desesperadamente manter a bola no ataque para não ter risco de tomar gol e de repente Muralha acaba entrando, Serginho, lá atrás e acaba fazendo gols, que a bola tá sempre rondando a área do adversário. Não, você vê que no jogo atrasado contra o Botafogo, quando terminou ali o primeiro tempo, tava 3-0 o Botafogo, Daniel. O time se desesperou, se fechou ali no vestiário, não entrou ninguém, nem o técnico, eles firmaram ali um compromisso, um pacto, e eles voltaram com a faca nos dentes e empataram o jogo em menos de 10 minutos, cara. E aí, pelo lado do Botafogo, o que pareceu que ia acontecer é que o Ancelotinho estava prestes a ter a experiência brasileira completa, que é ser demitido depois de 2 meses de trabalho e treinar o Coritiba e reclamar que tem muitos treinadores estrangeiros no Brasil. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Após o jogo, o ex-goleiro e atual ex-goleiro Vitor, que é diretor do Atlético Mineiro, ele garantiu para a imprensa que, apesar do 6º jogo sem vitórias no Brasileirão, o elenco do Galo não está rachado. E não há nenhum problema extracampo também. O time que é ruim naturalmente mesmo. Talvez o problema do Galo seja o time não estar rachado, então. Porque esse elenco unido joga desse jeito, talvez tenha que rachar, então. Alguém tem que dar um jeito de rachar esse time. E talvez, justamente por isso, a tentativa de contratar o Sampaoli. Porque ele tem capacidade para rachar esse elenco de vez, Serginho. O trabalho de desagregação de grupo e dilapidação mental que o Sampaoli fez nos clubes por onde ele passou é extremamente consistente, Serginho. Ele já rachou elenco de Copa do Mundo, Serginho. O Galo está em boas mãos. Eu acho que o torcedor do Atlético Mineiro tem que ter paciência. Mas o racha vem. Mas, cara, Daniel, me preocupa um pouco, cara, porque você vê que nem com a chegada do Dudu adiantou, cara, Daniel. O Dudu que vem de uma sequência de racha muito eficiente nos clubes onde ele passou ali, Palmeiras, e depois até no supermercado de Cruzeiro. Ele não conseguiu fazer o mesmo com o Atlético, cara. Implementar a filosofia de jogo dele. Agora, tem uma outra coisa que é o seguinte, o ex-goleiro Vitor, ali que você mencionou, ele disse outra coisa. Ele disse que os atletas do Atlético não são ruins. Eles estão apenas precisando de um pouco de autoconfiança. Mas aí, Serginho, eu entendo a boa vontade do Vitor, mas é difícil a pessoa confiar em si própria quando ela sabe, ou quando ela lembra, se é que ela às vezes esquece, que ele é o Rony, Serginho. Que ele é o Bernard. Como é que vai fazer? Mas talvez aí, com essa ideia que você falou, para resgatar essa autoconfiança, em vez do psicopedagogo Jorge Sampaoli, de repente fosse melhor eles contratarem um hipnólogo, cara, Daniel, para convencer esses atletas que eles não são o Bernard ou até mesmo o Fausto Vera, né? Mas que eles são outros atletas melhores que eles. Eu acho que isso aí ia resolver. Serginho, isso é da área da hipnose. Pyong Lee seria um bom nome para o Atlético? Um excelente nome. Não tem como você ser contra ninguém, nem você, nem ninguém, ser contra o nome Pyong. E um outro truque, inclusive, que o técnico Pyong poderia fazer, seria obrigar ali os jogadores hipnotizados a comer uma cebola achando que é um Gatorade, entendeu? Que é um truque que sempre faz muito sucesso com a plateia e que podia dar alguma alegria ali para a sofrida torcida do Galo. Porque em campo, com esse time jogando, eles não vão ficar alegres. Tem que ter um algo mais. Tem que ter uma brincadeira. Tem que ter uma cebola. Mas o que tem sido feito, Serginho, até o momento, com as armas tecnológicas que o Atlético possui nesse momento, sem hipnose, sem hipnólogo, sem Pyong Lee, sem nada, é o seguinte, e chamou atenção depois do jogo contra o Botafogo. O jogo terminou e o time do Atlético começou um treino no Engenhão. Imediatamente. Imediatamente, correndo para lá e para cá, pessoal botando cone e tudo. Olha como o Sampaoli está pelo menos tentando inovar. Com a mente inovadora dele, ele está preparando o time, Serginho, depois do jogo. Ele preparou o time para jogar contra o Botafogo depois do jogo contra o Botafogo. Ele tem que tentar alguma coisa. Ser inovador. Agora, pro Atlético atual, qualquer ajuda é bem-vinda, então acho que a gente tem que parabenizar o Sampaoli por essa iniciativa. Mas não me surpreenderia se desse meia-noite e o Sampaoli começasse ali a distribuir cobertor pro time do Atlético, Daniel. Dormir ele mesmo, para não ter que voltar para casa. Mas, Serginho, não necessariamente, porque você mencionou a hipnose agora há pouco. Talvez, Serginho, mesmo o Sampaoli não sendo um hipnólogo com certificado, com uma licença para praticar a hipnose, talvez os jogadores do Atlético estivessem hipnotizados e estivessem treinando depois do jogo achando que estavam numa boate. Ou mesmo uma banheira de hidromassagem, Serginho. Pensando bem, Daniel, eu acho que tem um problema aí. Porque mesmo se viesse o hipnólogo Pyong Lee,
tem um atleta que eu acho que ele não ia conseguir hipnotizar, pensando bem. Que é o atleta Hulk, cara. Porque o atleta Hulk, ele tem um mental muito forte. Até pro Pyong, que a gente já viu do que o Pyong é capaz, pode ser que o atleta Hulk não seja hipnotizável, cara. É realmente um mental muito forte. Ele não aceita nem as regras do futebol, Serginho, quando o juiz tenta apitar o jogo do Atlético. A CBF teve que criar um árbitro em laboratório, que é o Daronco, para tentar domar o Hulk, para tentar apitar os jogos do Atlético. E mesmo assim não deu certo, Serginho. Realmente é um caso difícil de resolver. Cara, Daniel, o atleta Hulk... O Atlético vai ter um ano muito difícil. Vai ter um ano muito difícil, até porque o atleta Hulk, ele não aceita nada até na justiça comum. Ele não foi dominado, cara, Daniel. Recentemente, agora, numa ação ali movida por uma vizinha, né, que reclamou do transtorno que ele causou ali numa festa de casamento dele, com a ex-sobrinha dele, ele venceu a disputa, cara, Daniel. Não, e você vê, você mencionou esse casamento aí, você vê que ele não respeita nem as barreiras do parentesco familiar, Serginho. Ele faz o que ele quer, Serginho, ele é um vencedor. Que história bonita o Hulk vem construindo no futebol brasileiro, mesmo com o Atlético em uma fase. Santos 1, São Paulo 0. Serginho, os primeiros 3 colocados do Z4, ou seja, os adversários diretos do Santos no projeto Série B, perderam nessa rodada, e isso seria importante para o Santos poder perder com mais tranquilidade, sem desespero, perder em casa, com o apoio de sua torcida, mas o clube acabou vencendo e vencendo na hora errada. Com certeza. E, num confronto, das maiores contratações de desfalques do Brasil hoje, cara, né? Porque, de um lado, você tinha o Santos desfalcado, talvez, aí, do maior desfalque do futebol mundial, né? Um desfalque internacional, que é o desfalque do streamer e jogador de pôquer Neymar, entendeu? Agora, do lado do São Paulo, também tem uma verdadeira constelação de desfalques, craque Daniel. Você tem Lucas Moura, você tem Oscar, você tem até o próprio Caleri, né? O Luiz Gustavo, fora os desfalques causados pelo treinador Crespo para essa partida, quando ele decidiu entrar com o time em reserva, entendeu? Ele desfalcou mais ainda. Eu só queria entender uma coisa, como é que o São Paulo, que já tem um elenco formado por desfalques, opta por jogar com um time em reserva? Serginho vai jogar quem, Serginho? Não, então o problema é esse, entendeu? O problema é esse, porque na imprensa, o torcedor do São Paulo, ele vê ali nomes como Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo, ele pensa, pô, esse ano o São Paulo vai voar. E aí ele vai lá, compra o ingresso, caro, vai pro Morumbi contra o Santos, de Neymar, confiante, né? Um clássico. Aí quando sai a escalação, o goleiro é um tal de Yang. Tem um outro rapaz que chama Mailton, um outro garoto que chama Tolói, Negruti, Dineno, Billy, Délio, Flame, Blue. Tá inventando o nome, Serginho? Você acha que as pessoas não sabem o nome dos jogadores de São Paulo? Flu? O nome de Neno eu não inventei. O nome de Neno já estava. Bom, é porque eu achei que eles estavam inventando também, eu quis inventar também. O São Paulo pode até voar, Serginho, com esse elenco, mas vai ficar no mesmo lugar. Vai ser aquele voo que fica aqui, igual um helicóptero, igual um beija-flor. Mas o que mais me chamou a atenção nessa partida foi Neymar assistindo o jogo da arquibancada, acompanhado de sua comitiva ali, né, um fisioterapeuta, um filho biológico e uma ex-mulher. E a gente não sabe o motivo ainda, mas, na minha opinião, Neymar certamente está sendo punido por alguma indisciplina, porque ninguém é colocado para assistir jogo do Santos da arquibancada sem ter feito nada, irmão. Alguma coisa ele fez. Alguma coisa errada ele fez. Gravíssimo. Grave. Agora, ele é bom de camarote. Verdade. Todo mundo sabe disso. Ele passa uma energia muito boa dessa forma. E tanto é que você vê que o Santos jogou muito bem e venceu, cara. Eu tenho medo só do Santos, num jogo desse aí, que vier a jogar mal, que o Santos vai ter o Neymar na arquibancada por um bom tempo, o Neymar se revoltar, descer para tirar satisfação com ele mesmo, ele vai chegar na beira do gramado, ele não vai se encontrar e pode ter um colapso mental, Serginho. Mas se ele tiver um colapso mental, de repente vai ser na hora certa. O momento certo para ele ter um colapso mental é agora. Tenho certeza que vai ficar tudo bem, porque ele agora tá, né, descolou um atestado de um mês, né, tá num momento bom ali para curtir uma contusão, um colapso mental, se preparar inclusive para uma próxima contusão. Vai dar inclusive para ele curtir o aniversário da filha biológica Mavi, que é dia 6/10 agora. Parabéns aí à filha biológica Mavi, mas uma pena porque ela não vai ter a oportunidade de conhecer Zé Ivaldo, já que o próprio papai dela, biológico, o Neymar, vai estar na festa dela. Pois é, na hora do bem bom, da festa, do brigadeiro, do show ali de máscara, né, da água grátis, que sempre tem toda festa, quem fica trabalhando é o Zé Ivaldo e quem fica curtindo é o Neymar. Eu quero ver se no aniversário da filha do Zé Ivaldo o Neymar vai aparecer, isso eu quero ver, Serginho. Não, mas aí, cara, falando do aniversário, eu fiz aqui um levantamento de amigos ou potenciais amigos do Neymar
que vão poder receber o craque em sua festa de aniversário nesse período aí de descanso merecido, né? E preparação também para uma próxima lesão, que são os aniversariantes de setembro e outubro. Então vamos para a lista aqui. Os aniversariantes de setembro e outubro que podem receber o Neymar. O Amaury Júnior fará aniversário nesse período. André Marques, César Filho, Cid Moreira. Cid Moreira morreu, Serginho. Tá morto. Tá, então esse não. Cantor Daniel, a apresentadora Eliana, Graciane Barbosa, Gustavo Lima, Marcos Frota, Pyong Lee, de repente até pode articular ali uma contratação. Futuro técnico do Atlético. Exatamente. O Wesley Safadão. O Wesley Safadão que deve ter mais jogos do que o Neymar esse ano. Com certeza. André Surak, o Fumante Fiuk, Fly Slane, Luciano Hang. Patrocinador do Santos. Exatamente, Marcelo Crivella e Sérgio Malandro. Que lista, hein, Serginho? Que lista. Parabéns pelo levantamento. Que lista. Quantos nomes de peso, não só na arte, mas também na amizade. E que bênção, né? Um atleta ter a oportunidade de se contundir justamente quando tantos artistas relevantes, virginianos, librianos e escorpianos, talvez escorpianos nem tanto, estão soprando as velhinhas. Parabéns a todos! Com certeza. E é muito mais interessante também do que o aniversário de um filho bebê. Porque o bebê, ele não sabe que você foi no aniversário dele. Agora, o Amaury Júnior sabe. E o Fiuk sabe. O Fiuk sabe e deve guardar mágoa se você não for na festa. Com certeza. Agora tem uma coisa. Eu nunca fui na festa dele. Sobre aniversário de bebê. Bebê não tem nem seguidor, não tem nem Instagram direito. O que uma celebridade do quilate de um Neymar vai fazer no aniversário de bebê? A gente não faz nada. Não é nada. Tem que ir no Fiuk. Inter 2, Grêmio 3. Serginho, no Grenal, que é esse jogo que é basicamente uma preliminar de uma grande pancadaria que acontece no final, né, da partida, aos 90 minutos, a gente teve uma coisa que chamou a atenção, que foi a tática do Grêmio, que foi a seguinte: como o goleiro Thiago Volpi é bom pegador de pênalti, o esquema do Grêmio foi sair fazendo pênalti em tudo quanto é lance pro goleiro pegar. Olha, na minha visão, foi uma má atuação do árbitro. Mas pra prejudicar o Inter, e não o Grêmio. Porque esse favorecimento ao Inter é prejudicial ao Inter, Daniel. Por isso o Grêmio venceu. O goleiro do Grêmio gosta de pênalti, ele quer o pênalti, ele trabalhou no mental pra ter o pênalti. Mas e o Inter caiu. Serginho, mas só deu parcialmente certo, tá? Porque o que deu certo foi a parte de fazer os pênaltis e o que deu errado foi a parte do Volpi pegar os pênaltis. Porque ele não pegou nenhum. Nem o pênalti que foi desperdiçado ele pegou. Foi a trave que pegou. E todo mundo foi agradecer o Volpi. Ninguém agradeceu a trave. Pode ser, Daniel. Mas o mais interessante aí de observar nesses pênaltis pro Inter não foi nem isso. Foi a reação do técnico do Grêmio, o técnico do futuro, Mano Menezes, entendeu? Ele, nos 2 primeiros pênaltis, ele ficou triste imediatamente, entendeu? Ele já sabia que seria gol naqueles 2 primeiros. Por exemplo, semana passada, na segunda-feira, eu tenho um informante dentro do Grêmio, eles estavam tomando café e Mano Menezes ficou triste do nada. Do nada, tava parado, de repente, feliz. E aí ele falou, Alan Patrick. Falou o quê? Alan Patrick. Isso aí. Bom, Foi dormir. não quero questionar a veracidade das suas informações, dos seus informantes dentro do Grêmio, Tem mas informante. para mim o problema não é esse, não. Para mim o problema é que o técnico do Inter, Roger Machado, foi demitido. Então, se no futuro o Mano Menezes for contratado pelo Inter, o que é muito provável, como ele agora, no presente, está treinando o Grêmio, pode ser que ele esteja treinando os 2 clubes ao mesmo tempo, Serginho. Pode ser que nesse momento o técnico do Grêmio, na verdade, esteja contratado pelo Inter, Serginho. Olha que pensamento perturbador para a torcida do Grêmio. Não, por isso que o Inter perdeu, então. Sim, Você está correto. exatamente. Eu sei que eu estou correto, eu concordo com a minha própria opinião. É perturbador demais. No futuro, o seu técnico já ser técnico do seu rival, Serginho, esse é o problema de você ter um técnico do futuro comandando a sua equipe. Esse tipo de coisa pode acontecer e você não tem como frear. Mas aí, então, isso não vai explicar por que o Grêmio está tão mal esse ano. Entendeu? Porque a gente achava que era em relação ao técnico Mano Menezes. Porque o Mano Menezes, o técnico do futuro, ele está treinando o Internacional o tempo todo. Mas isso... Sim, então ele não está focado no Grêmio. Ele está treinando outro clube, por isso que o Grêmio está mal. Mas se ele tivesse focado no Grêmio, o Grêmio estaria pior. Bom,
Outra notícia ruim é que o ex-7x1 William estreou e jogou bem, ou seja, mostrando que ainda não está encaixado no esquema do Grêmio, do Mano Menezes. Logo ele, que tem uma capacidade de adaptação impressionante, Serginho. Ele já demonstrava essa capacidade desde quando entrou perdendo de 5-0 para a Alemanha no 7x1, dando piscadinha para a câmera e passinho de letra. Não, e naquela ocasião, a gente estava cobrindo esse jogo, todo mundo sabe disso, né? A gente estava lá. A gente viu ali a velocidade com que o atleta William se adaptou à condição de goleado. Inclusive, essa velocidade impressionou o mercado do futebol e ele foi direto para a Premier League. Direto. Mas, pelo menos, ele participou ativamente dos gols do Grêmio, não só dando assistências, né, iniciando jogadas, mas abraçando bastante, comemorando muito, gritando palavrões e apontando para a própria genitália, Serginho. Momento de muita alegria. É o espírito do Grenal. O espírito do Grenal é assim. E do lado do Inter, apesar da derrota, a gente viu ali que a diretoria se mexeu. Pelo menos a diretoria fez a sua parte. Porque quando o Ener Valencia saiu, o clube foi até a Colômbia trazer o atleta Carboneiro, que vem suprindo muito bem a função que era desempenhada pelo Ener, que é de perder gols fáceis. A gente viu isso no jogo de ontem. Então o esquema de jogo do Inter com o Carboneiro não mudou, manteve no mesmo nível. Não sofreu nenhum abalo. Não sofreu. No final, para a alegria das duas torcidas, começou a tradicional e alegre briga generalizada de Grenal. E teve até, Serginho, uma agressão que me chamou muita atenção, foi a cabeçada pro lado. Essa cabeçada aqui que é muito rara de se ver, realmente deu gosto de ver. O Grenal é uma atração à parte. Com certeza. A nota triste é que o atleta Carboneiro, recém-contratado, infelizmente ele não pôde se envolver na briga porque ele não ia acertar ninguém. Então o técnico Roger Machado preferiu não escalar o atleta para esse momento da briga generalizada, que é o que a gente sabe que no Grenal é a parte mais importante. Serginho, o Vasco veio com um time reserva completo, força total, mas o que mais me chamou a atenção nessa partida foi num certo momento, assim, bonito, que a câmera flagrou ali de Felipe Luiz e Fernando Diniz treinando a mesma equipe, numa mesma energia, Serginho. Então, a gente não tem informações ainda do que aconteceu ali, se era o Felipe Luiz percebendo o elenco frágil do Vasco e tentando ajudar de alguma forma, talvez isso até explique a boa atuação do Vasco, ou se era o Fernando Diniz, que talvez sempre tenha tido um sonho de treinar um time multimilionário, tentando ali sentir um pouco desse gostinho. Porque a gente não pode jogar. Não pode jogar, com certeza. Eles têm que fazer o que eles querem. E o Vasco jogou bem. Mas a gente sabe que o Flamengo hoje, ele tem jogador melhor, entendeu? Então, eu acho também injusto o Fernando Diniz ter que treinar o Vasco o tempo todo. É injustiça com ele. 90 minutos, né? Exatamente, ele sendo um cara tão legal, do jeito que ele é. Então, assim, ele tentou, de repente, revezar um pouco o Felipe Luiz, né? Porque qualquer um que, quando foi criança, já foi brincar na casa de um amigo rico. Já aconteceu comigo. E a gente sabe como isso funciona. Você, às vezes, brinca com um castelo de Gresco, que é um brinquedo que você nunca tinha visto. Aí você brinca ali com o seu amiguinho e tal, tudo certo. E você também presta pro seu amigo rico o seu brinquedo, que é uma batata. E ele brinca com a sua batata, enquanto você brinca com um esqueleto, com as coisas, entendeu? E ele fica ali com a batatinha, fazendo as brincadeirinhas, isso pode acontecer. Mesmo que o seu amigo seja um colega de cela de 47 anos com uma opção de homicídio nas costas. Isso pode acontecer, como aconteceu comigo. É normal. Não, tudo bem. Antes que você se exponha mais, Serginho, eu acho que é o seguinte, o fato é que o Fernando Diniz, enquanto esteve treinando lá o próprio time dele, que é o Vasco da Gama, ele chamou a minha atenção por ter invertido o Pumita, o atleta Pumita, de posição. Então, como eu conheço o que acontece num treinamento de futebol, na minha opinião, o que deve ter acontecido ali foi o seguinte, o Diniz deve ter, assim que chegou em São Januário, deve ter percebido que não era possível que aquele jogador estivesse atuando na posição correta. Que era o próprio jogador estava invertido. Ele era um jogador invertido. Então, o Fernando Diniz, o que ele teve que fazer, na verdade, foi desinverter esse atleta. Quem estava invertido era o próprio Pumita. Então, botou o atleta numa posição invertida, mas talvez nem seja suficiente, tá, Serginho? Talvez ele tenha que botar esse atleta aí jogando de cabeça para baixo, plantando bananeira, até debaixo d'água, Serginho. Alguma coisa, alguma invertida ali, o Diniz vai ter que fazer para tirar o máximo desse jogador. E não tá adiantando. Não tá adiantando. Qualquer coisa que ele esteja fazendo, não está adiantando. Não, mas ele tá tentando passar nas que ele tem, Serginho. Ele vai tentar de tudo, Serginho. Não, ele vai tentar de tudo, com certeza. A gente viu isso, inclusive, no gol do Ryan, entendeu? Você vê que o Vegete, ele arremessou o Ryan pra cima pro Ryan conseguir cabecear, entendeu? Uma jogada ali, provavelmente ensaiada pelo Diniz, ousada, né?
dos reservas do Vasco, e isso, com certeza, o Diniz foi buscar no Sport Rugby, cara, Daniel. Isso aí todo mundo sabe disso. Ou uma Olimpíada do Faustão também, não tinha muito isso. Agora, me chamou a atenção no gol o Ryan, que comemorou preocupado que a torcida do Vasco estava feliz demais e comemorou pedindo calma para a torcida para comemorar menos, que estava muita bagunça. Vitória 0, Fluminense 1. Vitória, cara, Daniel. Já foi aí, depois de a gente ser criticado, Duramente. quando a gente quis, né, não quis dar uma falsa esperança pro Vitória, transformando, que a gente transformou ali uma vitória num empate, que seria uma coisa gradual, Talvez tivesse sido melhor. tivesse sido melhor. O que aconteceu? Aí. O Vitória já está na segunda derrota seguida. E depois que o técnico Rodrigo Chagas foi efetivado. Isso preocupa, porque o contrato do Rodrigo foi fechado baseado no desempenho dele como interino. E agora ele, como técnico titular, ele não está conseguindo render. Pesou. A única vitória que ele tem é como técnico interino, sendo que ele não é mais técnico interino. Então ele não está com as condições para repetir uma nova vitória. Ele pesou realmente, ele rende melhor como interino. Talvez então a melhor estratégia para o Vitória seja contratar um falso técnico para assumir a equipe, ser derrotado, essa é a parte mais fácil, e aí demitir falsamente esse falso técnico e o Rodrigo Chagas retornar como interino e aí livre da responsabilidade, talvez ele faça o Vitória voltar a vencer. Com certeza. Palmeiras 4, Fortaleza 1. Daniel, o Palmeiras venceu com facilidade e o Fortaleza também perdeu com facilidade. Então acho que não vale a pena a gente tratar sobre o jogo em si, Daniel. É mais importante a gente entender aqui uma matéria que apareceu ali, uma notícia que veio da Europa, que é a seguinte: PSG vai criar um espaço na arquibancada exclusivo para o técnico Luiz Henrique assistir o primeiro tempo dos jogos, fecha aspas. Então o Palmeiras agora está pensando em criar um espaço exclusivo, Daniel, para o técnico Abel assistir ao segundo tempo dos jogos, diferente lá do Luiz Henrique, que lá ele vai assistir o primeiro. Aqui o técnico Abel vai assistir o segundo, logo depois de ser expulso. Entendeu? E parece que é um lounge, que tem ali um suco de maracujá, tem uma massagem, tem um leitão assado, tem essas coisas que ele gosta ali para ele poder ficar mais calmo e poder orientar a equipe. Eu acho louvável aí a iniciativa da diretoria do Palmeiras, mas eu não acho suficiente, tá certo? Eu acho que o Abel precisa para ficar longe da arbitragem e orientar a equipe dele em paz, sem ser perseguido, enquanto ele faz o trabalho dele, que é xingar todo mundo e balançar a própria genitália, é comandar a equipe do Palmeiras de cima de um balão, Serginho, sobrevoando o jogo. Aí ele pode dar, de repente, um rasante, orientar um atleta, xingar alguém balançando o próprio saco escrotal e depois sair voando livre rumo aos céus. Ou até aí, com a invenção aí do telão, entendeu? Ele até pode fazer isso de dentro de um navio em águas internacionais, onde não tem lei e ele não pode ser expulso. Ele pode comandar o Palmeiras até pelado, se ele quiser. Serginho, mas o fato é que seja com o Abel por perto, seja com o Abel sobrevoando pelos céus num balão, ou seja com o Abel em águas internacionais, onde o mundo é uma perdição de jogatina e nudez, quem vem jogando muito bem, quem vem respondendo muito bem em campo, é o jogador histórico do Clube Palmeiras, o Andréas Pereira, Serginho. Mas ainda assim, se eu sou o Abel, eu coloco um zagueiro marcando o Andréas o tempo inteiro, ou seja, não deixa ele sozinho nunca, nunca, jamais, nem quando for ao banheiro, Serginho. Agora, outra vitória impressionante do Clube Palmeiras foi contra o River no Monumental de Nunes, onde a torcida do River, me impressionou, porque ela continuou cantando alegremente, mesmo com o time perdendo de 2-0 e depois ainda assim com 2-1. Te impressionou, Serginho? Me impressionou, porque quando o jogo terminou com derrota, a torcida continuava gritando feliz. Ou seja, talvez os torcedores ali do River não tenham conhecimento do regulamento. Seria bom alguém explicar para eles, porque de repente eles não têm noção de como funcionam ali as regras básicas de uma partida de futebol. E tem outra coisa, as torcidas dos times argentinos, Serginho, eles cantam o tempo inteiro, todo jogo, e os times dele não ganham nada, Serginho. Já os times brasileiros, que são achincalhados pelas organizadas e têm seus carros depredados e seus entes queridos sequestrados, estão voando no futebol sul-americano. Coincidência? Eu acredito que não. Sport 1, Corinthians 0. Esse jogo, o Sport aí jogando de azul, essa é a novidade, disfarçado de outro time, isso é venceu. Tática de guerra, Sérgio. Com certeza. A cor diferente ali confundiu o mental do Corinthians, que é um time que está, inclusive, com o mental muito fraco, e aí o time perdeu a confiança e acabou derrotado na Ilha do Retiro, onde isso não tinha acontecido ainda esse ano. Vitória heróica do Sport, né? Heróica ainda mais para um clube como o Sport, porque
O que acontece nesse Campeonato Brasileiro é o seguinte, todos os times têm uma vantagem que é não ter o Lucas Lima no elenco, Serginho. Olha a façanha do Sport jogo após jogo. Porque mesmo quando o Lucas Lima não tá, ele tá prestes a voltar, ele tá no elenco. Com certeza. Ele tá na folha de pagamento do clube. Não, e mesmo com a campanha... Tá treinando. E mesmo com a campanha do time, a torcida do Sport não abandona a equipe, Catrinel. Mas talvez, mesmo com essa vitória, seja um bom momento para abandonar. Porque a vitória não adiantou absolutamente nada. Você vê que o Sport fez 1-0 nesse jogo, cada jogador correu para um lado, ele não sabia nem o que fazer, Serginho. Tanto é que havia ali, não sei se você reparou, tinha 2 ambulâncias, então, de prontidão em frente à torcida do Sport. O medo da vitória do Sport. Exatamente porque eles sabiam que era o Corinthians, desfalcado de todos aqueles, de Memphis, o pessoal todo. Então eles sabiam que podia acontecer uma vitória em casa. Mas eles não sabiam o que podia acontecer com a torcida após uma vitória em casa depois de 6 meses, entendeu? Emergência psiquiátrica poderiam acontecer. O torcedor pode achar ali que perdeu a capacidade de diferenciar a realidade de imaginação e entrar em surto. A má notícia, além do surto da torcida do Sport, é que o preparador de goleiros foi expulso nesse jogo. Então, na próxima rodada, contra o Fortaleza, o goleiro do Sport vai ter que ser preparado por um gandula, Serginho. Pode até melhorar o rendimento. Mas a boa notícia de ontem foi o show de luzes no final. O time, do Sport venceu e aí os refletores da Ilha do Retiro começaram a fazer um balé, um show de luzes. E aí você vê aonde foi feito o investimento desse ano no Clube do Sport, porque em jogador é que não foi. Mas um espetáculo de luzes belíssimo, cara. Eu não me impressionei, tá, Serginho? Não achei um balé, não achei belíssimo, não achei absolutamente nada. Pelo contrário, eu achei básico ficar simplesmente apagando e acendendo a luz repetidamente, o que é um hábito que deve ter, inclusive, irritado os muitos idosos presentes no estádio, Serginho. A gente sabe que o idoso não tolera esse tipo de brincadeirinha de ficar acendendo e apagando luz, porque isso costuma queimar a lâmpada e fazer a conta de luz chegar mais cara. O idoso não tolera desperdício de energia. Com certeza. Mas o fato é que o resultado final lavou a alma do torcedor do Leão. Rojões cujo prazo de validade estavam vencendo foram estourados, desconhecidos foram abraçados e beijados apaixonadamente, palavrões impublicáveis foram gritados, bebês foram balançados na arquibancada e crianças de 6 meses de idade finalmente foram registradas com o nome de Mateuzinho. Porém, não podemos deixar de levantar um único questionamento sobre essa vitória. Por quê? Por que vencer essa partida? Já que, ao acordar hoje, de ressaca, desovado em um barranco, com gosto de vômito na boca, o torcedor do Sport olhou para a tabela e viu que todo o esforço não adiantou de absolutamente nada. O time segue na lanterna a 10 pontos de sair da zona do rebaixamento. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, já diria o poeta Pedro Bial. Mas infelizmente, a poesia é algo completamente inútil e não serve nem mesmo para livrar um time do Z4. E ainda que essa vitória tenha servido para lembrar a indiscutível grandeza do Sport Clube do Recife, há uma outra lembrança que espreita o torcedor nas sombras, pronta para engolir toda a esperança do seu sofrido coração. Na rodada que vem, volta ao time titular o atleta Lucas Lima. No final, no Falha de Cobertura de hoje, um forte abraço, um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Um forte abraço a todos!